Vamos então fazer um zoom nesta notação do integral de Riemann, que depois nos vai inspirar para a definição do próprio integral. Vamos ver que é construtiva para a construção do integral, em que temos 3 aspectos a considerar. Portanto, o primeiro aspecto, que eu pus ali com o número 1, é aquela notação em módulo, é módulo de dn de x. Portanto, o n tem a ver com o facto de eu querer fazer uma integração ou em R, que nesse caso tem um integral simples, ou em R2 tem um integral duplo, R3 um integral triplo. Portanto, as variáveis mudas podem ser só dx, dx dy, dx dy dz, etc. E muitas vezes esta notação escreve-se dv. Por exemplo, em física usa-se mais este elemento de volume. Portanto, o que eu queria chamar a atenção é que estamos a fazer integrais sobre elementos de volume que são estritamente positivos. Portanto, isto contrariando aquela notação usada para um integral simples entre A e B de f, que é um integral orientado, uma vez que quando queremos mudar os extremos de integração, a igualdade é para o integral simétrico. Não é isto, não é neste sentido. A segunda chamada de atenção é para a função integranda. Portanto, a função integranda, as funções que queremos considerar, são funções que estão definidas em conjuntos. Portanto, a função tem um valor g de x, x pertencer a um dado subconjunto de Rn e é zero fora desse conjunto, caso contrário. Normalmente, ao conjunto A limitado, chama-se também o suporte, vamos escrever com 2 P's, para reforçar a nota de que não é o supremo, é o suporte da função f. E, portanto, vamos falar de suportes limitados. O que é que nós entendemos por suportes limitados? Podemos aqui fazer, digamos, uma figura também suplementar. Portanto, por exemplo, se pensarmos na Ilha da Madeira, certo? Portanto, pensando na costa, mais ou menos, que pode ser escarpada da ilha, temos um relevo, e vamos nos interessar, portanto, esta parte é a parte mar, vamos nos interessar pela função chuva, mas a chuva não na zona da Madeira, mas só exatamente em cima da ilha. Portanto, a nossa função é uma função que está associada às nuvens que estiverem sobre a ilha da Madeira, certo? Portanto, tem um gráfico, esta é a função g de x, portanto, definida só até à orla costeira e zero fora. Embora continue a chover no mar, portanto, não é isso que nos interessa quando fazemos a integração da chuva sobre a ilha da Madeira. Bom, então gostava que retivessem esta imagem, que é, temos o R2, pronto, aqui representado esquematicamente por este pedaço azul, que neste caso inclui também o mar à volta da Ilha da Madeira. Temos a Ilha da Madeira e temos a função chuva sobre a Ilha da Madeira. Portanto, obviamente que esta função até pode ter continuação para o mar, mas eu estou interessada só em saber qual é a quantidade de chuva sobre a ilha. Portanto, vou só fazer o integral que começa por ser em R2, mas que no fundo o que estou interessada a fazer, e depois vou exatamente dizer a função g sobre este A, passa a ser, esta é a minha ilha, e portanto eu vou fazer integrais sobre A de uma dada função g. E gostava que retivessem esta imagem para depois pensar, quando estamos a fazer a partição, portanto, o terceiro elemento que aqui está, vai ser uma partição aqui assim da Ilha da Madeira em cubos, que no caso R2 serão quadrados, e que visualizem uma quantidade de, digamos, de colunatas paralelepípedicas que vão desde a partição cá de baixo destes quadrados até ao gráfico da função chuva. Portanto, com esta notação, até o próprio integral, que começa por ser o integral múltiplo, n múltiplo, de f, vamos não escrever a variável muda, dnx, pode passar a escrever-se, uma vez introduzida aqui a notação f
igual, vamos escrever assim, f igual a g, que será só a função definida sobre o nosso conjunto limitado, depois composta com a função característica do conjunto, portanto, se chamarmos a isto g composto com a função característica de A, passamos então a escrever a notação mais comum para o integral múltiplo, que é o integral sobre A de g. Pronto, isto era uma nota que eu gostava que fixassem. Ponto número 3, portanto, passando a complicação, portanto, mais uma vez referindo o facto de a função que estamos a considerar pode ser uma função bastante complicada, pode ter muitos buraquinhos, desde que os buraquinhos não sejam em número infinito, continuamos dentro do integral de Riemann, e a simplificação que ganhamos com isso é que a divisão que precisamos fazer é uma divisão relativamente fácil para o Rn. E, portanto, o n está aqui exatamente dito que se n for 1 temos um integral simples, depois R2 duplo, triplo, etc. Portanto, agora o nosso objetivo a seguir é fazer aquilo que se chama uma partição. E a partição vai ser uma partição diádica, portanto, vamos partindo em metades. Já vamos ver que às vezes não é tão intuitivo metade como isso, mas é uma partição diádica do Rn. Pegando em particular, por exemplo, vamos fazer isto para n igual a 2, que se desenha bem e que é isso que vamos passar a fazer. Então, agora vamos ver o que é que se faz no caso n igual a 2, n igual a 2, em termos de partições, uma vez que queremos chegar ao integral via somas sobre cubos de R2, que neste caso são quadrados. Pronto, um ingrediente aqui fundamental é a história do n maiúsculo, que vamos chamar o nível da partição. Portanto, é a começar em n igual a 0. Portanto, n igual a 0, digamos que o R2 não está partido neste, é todo o R2. E, portanto, o nível 0 dá-nos este aspecto do R2. Portanto, agora fazemos nível 1. Ao fazer nível 1, cada face, digamos assim, do R2 é partida ao meio. E, portanto, no nível 1, n igual a 1, temos estes quadrados, certo? Portanto, se no nível 1 o quadrado tem lado 1, aqui estes quadrados passam a ter, isso vai ser uma coisa importante que vamos ter que fazer, é definir aquilo que vamos chamar os cubos e os volumes, neste caso vão ser volumes 2, dos cubos que vão estar, vamos chamar a isto os pontos K, que são vértices, vamos chamar-lhes K1, K2. Neste caso temos este vértice, portanto estas âncoras são sempre postas no canto inferior esquerdo dos cubos, portanto isto é uma definição como outra qualquer, portanto os Ks são estes vértices. E dependem, obviamente, os cubos vão estar definidos para um dado nível ou partição. E, portanto, vamos tentar depois definir os volumes destes cubos, vamos chamar agora K só assim, no nível n. Vai ser um dos nossos objetivos. Mas, portanto, continuando a partir o nosso R2 agora na partição nível 2, por exemplo, escrevendo aqui o que é que será a partição nível 2, portanto, pegamos em cada quadrado de lado 1/2 e partimos mais uma vez. E, portanto, cada quadrado ao cubo de R2 agora tem este aspecto no nível 2. Portanto, o que é que se faz no nível 3? É continuar. Portanto, nível 3, fazemos a partição de cada quadrado destes ao meio. Portanto, temos aqui já completada a partição n igual a 3, em que depois seguimos para a partição n igual a 4, partindo cada quadrado, cubo em R2, em 4 quadrados. Pronto, agora precisamos de descrever o conjunto de pontos e depois vermos no exemplo, por exemplo, como é que conseguimos descrever o conjunto de pontos que pertencem a este quadrado da partição n igual a 3 com esta âncora. Portanto, em geral, digamos que em R2, temos o conjunto de pontos de coordenadas x, y, portanto, esta é a coordenada x, esta coordenada y,
A contagem deste vértice é 0, 0, certo? Portanto, aqui começamos a contar 0, 1, 2, por exemplo, se formos para esta partição, não é? E aqui é igual, 1, 2 e por aí fora. Claro que se tivermos aqui, a contagem se faz, tem que se adaptar, não é? E, portanto, as coordenadas dos pontos x e y estão compreendidas. Portanto, se pomos a âncora ali, portanto, a coordenada x é superior a KI, portanto, se de K esta coordenada ou esta, aliás, aqui nem é KI, já estamos a escrever x, portanto, isto fica de K1 sobre 2n, portanto, o n tem a ver com a fineza, digamos assim, com o nível a que nós estamos da partição, até K1 mais 1 sobre 2 elevado a n. Portanto, se temos isto para a coordenada x, parecido para a coordenada y. Ora bem, se calhar até antes de prosseguir, tentando definir o cubo que aqui está, para ver se conseguimos fazer a aplicação desta fórmula geral deste cubo, consegue-se perceber facilmente que o volume 2, portanto, o volume, aqui este 2 tem a ver por estarmos a fazer cubos em R2, portanto, obviamente que as âncoras dependem do nível da partição e o n depende da partição. Portanto, mas é fácil de ver que o que nós fazemos é sempre fazer 1 meio, em que o 2 está elevado a n, portanto tem a ver com a partição. Por exemplo, o volume 2, se quisermos ver assim logo, do cubo que corresponde ao nível 0, que é só o R2 todo, certo? Portanto, a âncora será este ponto que está aqui, coordenada x, y igual a 0, corresponde exatamente ao universo todo que tem volume 1, não é? Portanto, fica 2 elevado a 0, isto é 1. Se formos fazer, por exemplo, o volume da partição 1, não é? Portanto, para a partição n igual a 1, cada lado destes é 1 meio, portanto, o volume é 1 meio vezes 1 meio, e, portanto, isto tudo há de ter a ver também com o número de lados em que nós estamos. Portanto, se estamos em R2, aliás, este n que está aqui agora ficou definido porque estamos em R2 e, portanto, isto é sempre ao quadrado. Podemos generalizar para um n qualquer, certo? Portanto, isto há de ficar, no caso do R2, 2 elevado a 2n, caso geral é 1 sobre 2 elevado a n maiúsculo do nível vezes o n minúsculo do Rn. Então, para tentarmos interpretar o conjunto definido pelo cubo diádico que aqui está, por exemplo, para este cubo que aqui está. Portanto, o vértice na partição n igual a 3 do R2, em que o quadrado tem este vértice aplicado em x igual a 2, y igual a 1, portanto, a partição é 3, certo? Portanto, as coordenadas x vão estar entre 2 e aí embaixo é 2 ao cubo, que há de ser 8, certo? Portanto, isto depois pode simplificar para 1/4, até x igual a 3, certo? Portanto, é 2 mais 1, que é 3 oitavos. Enquanto que a coordenada y vai ficar entre 1, que aqui está 1, que é a coordenada y da âncora, 1 a dividir por 8, portanto vai de 1 oitavo até 2 oitavos, que há de ser 1/4.